Imagine a seguinte situação: você tem um relacionamento de 4 anos. Não são 4 meses, não são 4 dias, são 4 anos. 4 anos bem intensos, 4 anos de muito amor, de muita parceria, de muito companheirismo, onde estão o tempo todo juntos, onde se chamam de amor e tudo isso. De repente, você começa a falar A e a outra pessoa diz que você falou B. Você começa a perceber que situações do início do relacionamento, como pessoas que faziam parte do passado, situações que incomodam a outra, que já foram conversadas várias vezes, voltam a acontecer naquele relacionamento, incomodando aquela pessoa que era invalidada, era confundida nas suas opiniões. De repente, um belo dia, numa dessas conversas, ocorre um término de relacionamento por telefone, isso mesmo, por telefone, às vésperas de uma data festiva e como se aquela pessoa não fosse nada para a outra. Bem, isso que eu estou relatando é um fato verídico. Isso aconteceu. Isso acontece muito mais do que você pode imaginar. A questão é que isso tem nome e está sendo banalizado. Tudo isso que eu falei, além de outros pontos, se trata de um ciclo de abuso narcisista. Só que é muito falado sobre o narcisismo patológico, mas e o narcisismo oculto? Onde a pessoa narcisista, ela é como um camaleão, dependendo do ambiente onde ela esteja, ela tem uma aparência adequada para estar ali. E ela faz tudo isso e as pessoas ao seu redor não percebem, banalizam essas atitudes e até entendem como naturais, porque essa pessoa se vende muito bem. Essa pessoa, inclusive, se coloca como conselheira, como parceira, como religiosa, inclusive. Pois é. Eu estou falando de um relacionamento a dois, de um relacionamento amoroso, né? Mas isso acontece também no marketing, temos visto muito. Também acontece muito nas famílias, onde os pais fazem isso com os filhos e muitas vezes, inclusive, os pais usam os filhos para o processo que nós chamamos de triangulação, que é onde eles usam os filhos para que fiquem mantendo aquele passado ali presente, aquelas relações onde o narcisista encontra o seu suprimento. Isso mesmo, o narcisista vive de suprimentos. Então, por isso que ele consegue descartar com tanta facilidade, porque, na verdade, as pessoas têm uma utilidade para ele. Quando deixam de ter utilidade, ele simplesmente desliga, como se fosse um botãozinho, uma chave, né? Uma mania, né? Como se o amor fosse apenas uma mania. Inclusive, eu já ouvi essa frase. Nesse ponto, nós estamos falando desse tipo de relacionamento que está presente nas famílias, no marketing, como eu já falei, nas empresas e também nas religiões. Pois é, eu tenho visto muito sobre isso. O narcisismo patológico já está sendo bastante falado, mas o narcisismo oculto, não. E nós precisamos ficar muito atentos a ele, até porque ele é banalizado nas famílias e muitas vezes em negócios, muitas vezes no nosso ciclo de relacionamento, e nós não estamos percebendo. E aí, eu comecei a mergulhar nisso tudo, né? Já estudo há bastante tempo sobre inteligência emocional, dependência emocional, e comecei a aprofundar esse estudo após algumas situações que eu presenciei, que eu tenho atendido, inclusive, e quando eu comecei a mergulhar nesse assunto, eu comecei a perceber qual é o ponto em que essa pessoa transita, né? E fiz uma conexão com tudo que nós vimos na apometria, na comunicação energética, que são os distúrbios espirituais por onde essa pessoa passa. Por que que o narcisismo é tão danoso? Por que que o narcisista consegue manter todo esse ciclo acontecendo, manter-se vivo, né, com os seus suprimentos e fazendo todo esse processo sem que ninguém note? Então, é exatamente sobre isso
que eu quero falar, que eu vou trazer aqui para você. E nós vamos destrinchar, desmistificar o funcionamento do narcisismo oculto, onde ele está presente e como você pode entender e até se prevenir para não entrar numa dessas. Vamos lá? Esse é o primeiro vídeo da série A Banalização do Narcisismo. Vamos falar sobre o narcisismo oculto nas várias esferas e todos os distúrbios espirituais por onde ele transita, que faz com que ele seja tão danoso. Ok? Um beijo no seu coração de luz. Continue por aqui e nos vemos nos próximos vídeos para falar, aprofundarmos sobre esse assunto.